O primeiro filme do Blade, de 1998, foi palco para a abertura da Terra 26.320, onde todos os filmes do Daywalker aconteceriam, e logo de início, o seu primeiro inimigo seria o Deus do Sangue, La Magra, aquele que seria o responsável pela criação de todos os vampiros e, conforme a profecia, poderia trazer o paraíso para todas as suas crianças sobre a Terra. E hoje veremos a história completa de La Magra, as suas crias e implicações no mundo, assim como um possível futuro onde ele demonstra o seu real poder. Olá, seres da noite e deuses antigos! Antes de sermos traídos por possivelmente o que seria o nosso mais fiel de todos os filhos, gostaria de pedir a todos que deixassem um like, se inscrevessem no canal e também deixar nos comentários qual o seu vampiro favorito na franquia e por que é o Hannibal Lecter. Se puder se tornar membro, agradeceria ainda mais e ainda, se tiver disponibilidade, aqui está o Pix do canal para você contribuir diretamente. Like it matters. Este vídeo falará exclusivamente do La Magra que vive no universo 26.320, assim como a variação de história que temos dele, somente para lembrar que cada mundo dita suas regras e colocar tudo no mesmo pote não vai sair nada coerente. Caso discorde, só não venha me encher as paciências, porque tem muitos vídeos que vão falar sobre o La Magra ou o Deus do Sangue com outros nomes e outras coisas em outras terras do Blade, e para quem entende o mínimo de cosmologia de Marvel, sabe que não é bem assim que as coisas tocam. Lembrando que também tem votação, todo domingo tem votação. Você quer decidir quais serão os temas do canal? Todo domingo tem votação. Para votar tem que ser inscrito, então já se inscreve e já vai para a votação de domingo. A primeira coisa que temos que começar a pensar em La Magra é qual a sua categoria de poder, principalmente quando falamos dos termos usados, pois a categoria dele é Deus do Sangue, mas o que isso significa pode variar conforme a mídia e o nível que falamos. Existe a ideia de um Deus supremo, ou como algumas pessoas falam, Deus com D maiúsculo, o que para manter na ideia da Marvel seria o One Above All, ou One Above All, que é a entidade de mais alto poder em toda a Marvel. Basicamente é o Stan Lee. Ao mesmo tempo que temos personagens como o Thor e o Tribunal Vivo, entre outras coisas que nem sempre são chamados de deuses, mas têm muito mais poder do que algumas mitologias apresentam. Então, estamos lidando possivelmente com uma entidade cósmica menor, possivelmente apenas presente nesta Terra Marvel, e sim tenho como comprovar o que eu estou falando. E até mesmo chegar neste nível e falar o que pode ou não ser feito é um tanto complicado. Eu não sou nenhum especialista em toda a cosmologia da Marvel, mas sei que existe um alcance de poder entre os seres, e ainda mais, existem vários meios de se derrotar as mais variadas das coisas. Sempre vemos personagens tirando as coisas do éter. Vamos situar um pouco melhor o nosso Deus do Sangue. Entidades cósmicas é um nome que para os fãs da Marvel é muito forte. Já para quem não tem ideia, ainda parece ser algo interessante, pois o topo é das coisas que podem modificar realidades com pouco para nenhum esforço, seres além dos planos e poder existir além de tudo, como os Beyonders e o próprio Tribunal Vivo. Mas também existem aqueles abaixo na cadeia alimentar, como muito para baixo, até mesmo o Thor em suas formas mais fortes, onde ele pode combinar a Odin Force, entre outras coisas, que fica um pouco mais forte, mas ele na forma base já é uma entidade meio que cósmica, e creio que La Magra esteja para o fim desta lista, mas ainda assim com muito poder. E digo isso devido ao Arif que temos a Terra 26.320. Então, vamos à prova. A história do Darkhold, que é todo o quadrinho aí que vai dar pra gente essa história, acontece pois a Wanda sente que o deus Cthulhu
prestes a acordar, e para isso precisa de campeões especiais para enfrentar o poderoso ser. Para isso, ela chama alguns heróis, que inclui Blade, o Homem-Aranha, entre outros, e os envia para os piores mundos para eles treinarem e ficarem insanos, ou pelo menos acharem isso. Deixaria as minúcias para o pessoal dos quadrinhos, mas a base é por essa e é daqui que a gente vai retirar isso. Então, Blade vai olhar para o livro do Darkhold, vai ter vai ter a memória de estar lá ou vai estar lá porque ele viajou de forma astral. É confuso, tá? Se alguém tem aí a minúcia, me fala, mas o importante é que acontece. O importante é que o Blade se encontra neste mundo onde o ritual de Lamagra foi bem feito, e neste mundo o impossível aconteceu, algo chamado da Onda V ou V-Wave. Com isso, muitas pessoas se tornaram vampiros, e para piorar, consegue eliminar os genes X, os mutantes, os superpoderes, o Hulk já não é mais o Hulk, entre outras coisas. Agora existem apenas vampiros, humanos, predadores e presa. Algo nessa escala de poder é com certeza além do nível ômega, e por isso que eu coloco nas minhas fichas que este deus do sangue, o Lamagra, é uma entidade cósmica, ainda que menor. O deus do sangue uma vez foi o governante deste mundo e, pelo visto, era algo parecido com um paraíso que vimos na HQ, onde os vampiros eram livres para fazerem o que quiserem e Lamagra ficava feliz em ver as suas crias sendo felizes. A gente não tem tanta informação assim. Tudo isso acontece há muito tempo atrás, e quando eu digo muito tempo atrás é de quebrar o coco. É tipo homem buga-buga. Os relatos do primeiro vampiro como figura central da sociedade deles é datado da época da Mesopotâmia, ou seja, a primeira das civilizações, onde os humanos aprenderam a escrever e viver em sociedades mais avançadas. O de Lamagra seria em tempos muito mais antigos. Uma teoria é que ele deixava os humanos em um estado tão amedrontado sob o controle dele que eles não conseguiam se organizar. E depois que a ameaça dele foi embora, finalmente conseguiram formar algum meio para formar um futuro melhor. Mas deste é terminado como algo que consegue mudar até mesmo os mais poderosos dos seres, apenas por existir, consegue ser derrotado, e ainda mais esquecido por milhares de anos. Aí que entramos um tanto na especulação lógica, e a especulação e a lógica ao mesmo tempo. A profecia fala que existe um profano, e também sobre um outro espírito que não te queria dar a sua energia. Eu acho, sim, por especulação e teorização minha, que estamos falando de Drake, o primeiro dos vampiros, e alguma outra entidade cósmica de mesmo poder ou um pouco maior. Possivelmente a mesma que deu as fraquezas aos vampiros. Isso, pois Drake tem 0 das fraquezas, e ainda que ele seja o primeiro vampiro, poderiam existir outros, ou seja, vampiros feitos diretamente por Lamagra, e ainda mais, poderíamos ter outros seres envolvidos. Mas de novo, tem 0 prova, é só especulação. Existe uma grande possibilidade de Drake ter feito um acordo com este outro ser, trancado Lamagra, e quando este outro estava fraco, também deu cabo deste. E por isso que os demais vampiros têm suas fraquezas, ou simplesmente a infecção ficou diferente depois de Drake. É tudo muito teórico. E ele fica esquecido, pois os próprios vampiros esqueceram ele. Possivelmente o Drake, o Drácula, Dagon, fez uma campanha gigante para que ninguém mais lembrasse de Lamagra, porque ele queria ser a figura central, ele queria ser o chefão dos vampiros. De novo, é um pouco mais de especulação da minha parte, e eu vou fazer um vídeo apenas sobre o Drake. Eu tenho um vídeo que fala sobre o Drake e o Lamagra, onde eu dou uma passada sobre os dois, mas nada muito grande. Agora, que eu tô numa época diferente do canal, vamos colocar assim, eu tô fazendo vídeos maiores, e agora eu vou me dar liberdade para fazer essas super lores aí. Então, em breve teremos um vídeo sobre o Drake. Para a gente poder entender totalmente o Lamagra e os vampiros do universo de Blade, um ponto muito importante é que eu acho
fascinante para toda a construção do mundo nos filmes é que o vampirismo em si veio do mundo mágico, ou se forem aceitar tudo o que eu disse, do mundo do meio cósmico, que seria um mágico em categoria maior. E ainda assim, os vampiros neste universo são totalmente científicos. A mordida infecta o ser humano com um vírus e este pode ser examinado, curado e melhorado pela ciência. E ainda assim, existe todo um outro aspecto da magia e cosmologia que nunca foi explorado, que pelo menos nunca veremos nada mais da Terra 26.320. Quem garante que o nascimento do Blade, na verdade, não foi o cumprir de alguma profecia, ou até mesmo um ritual sendo realizado por Frost para conseguir completar a volta de Lamagra, o deus do sangue? Existem um bando de possibilidades sobrenaturais que não estamos nem sabendo, e algumas outras mídias que deram um tanto certo, como a Night Beast e as energias negativas dos jogos do Blade, que sim, fazem parte do mesmo universo. E ainda que todos os vampiros sejam melhorados fisicamente, possuem fraquezas como alho, prata, luz do sol. Claro que para seres humanos comuns esse tipo de coisa é complicada, mas como qualquer um com o mínimo de conhecimento é até que simples, ao menos que seja um melhorado como os Reapers ou Lamagra ou Drake. Não temos ideia de como Lamagra foi preso, ainda que eu tenha uma ideia de como ele possa ter sido, mais informações daqui a pouco. Mas sabemos exatamente como ele teria sido liberto. Então, anota aí a receita de bolo de sangue para trazer o Deus do Sangue de volta para o mundo. Primeiro, precisa da estrutura correta com todos os símbolos. Este prédio tem o formato daqueles pesos que o povo levanta para ficar forte. Lá no topo, precisa drenar o líquido do Daywalker. Sim, bem específico. E essa também eu creio que seja uma pista. Porque que o Drake eu acho que foi o traidor. Pois ele também é um Daywalker. E por isso faria sentido de que ser quem trancou e quem destranca. Mas de qualquer forma o sangue irá correr pelas paredes e então cair. Lá embaixo estão os 12 membros das casas. Estes são os vampiros mais importantes de todos no mundo vampírico. Eles são os chefes das casas ou dos clãs, para o pessoal mais vampiro à máscara, sendo eles os sangues puros, ou seja, filhos de vampiros com vampiros. Nunca foram humanos e por isso têm grande importância, influência e respeito no mundo dos seres da noite. E como falamos de magia, tem todo um simbolismo aqui. Acredito que essas linhagens de sangue foram criadas diretamente por Drake e que eles tenham alguma influência com a prisão do deus. Possivelmente, eles seriam parte da chave. E sei que é um pensamento um tanto simplista sobre o assunto, mas como coloca em pauta a velha navalha de Okan sobre a simplicidade e realidade, na verdade, como eu geralmente penso. Então, para mim, este ritual que eles fazem é basicamente o ritual inverso da prisão do Lamagra. Mas isso é apenas uma teoria. Game Theory! Thanks for watching. Calma, não, o vídeo não acabou. Uma vez que o sangue do Daywalker acerta as testas dos 12 sangue puros, com um vampiro ao centro, eles começam a virar pó, enquanto esqueletos alados saem de suas bocas e começam a passar pelo centro, possivelmente dando seus poderes ao Frost. Nós não temos apenas Frost, e sim Lamagra, ou quase isso. Durante o filme, a lacaia de Frost acaba com um dos 12, e por isso o ritual falha. E é algo que vemos muito inferior, pois nem de perto temos todos os efeitos que são colocados na HQ. Ainda mais, a personalidade do ser continua sendo do Frost, não parece ser o deus Lamagra lá no meio. Nós temos ideia de quais seriam os níveis de poder de Lamagra se o ritual tivesse dado certo, mas não temos ideia qual seja a personalidade dele. Sabemos que ele deixava os vampiros serem felizes e que alguém o traiu, mas tem tanta coisa que pode ter acontecido aí no meio que é quase impossível de saber. Agora, quando ele encarna no Frost, parece que nada muda. Então fica o questionamento aí que se o Lamagra, o que nós vimos no filme foi apenas um erro, né? O Lamagra só deu parte dos poderes dele, não conseguiu encarnar por completo. Eu sei que não consegue encarnar
totalmente, mas será que a personalidade dele não passou? Ou será que, na verdade, La Magra, ele é mais uma força, né? Como se fosse... de novo, eu não entendo muito sobre a cosmologia da Marvel, mas como se fosse uma força da Fênix, mas sem um ideal. Eu sei que depois de um tempo a força Fênix acho que ganha personalidade, mas será que seria algo parecido com isso? Não na mesma categoria da força Fênix, óbvio que não, mas será que é apenas uma força do universo e que encarna em alguma coisa? E que o antigo La Magra e o novo La Magra são coisas diferentes, apenas um kit de poderes que é passado de vez em quando? Não dá pra saber, é um mistério, e eu acho que, eu já falei isso em algum vídeo, mas eu acho que vale a pena repetir que eu, apesar de ter um canal de lore, de histórias, falar sobre isso, eu gosto muito quando as coisas são misteriosas. Eu acho que tem alguns pontos que serem misteriosos é interessante. As coisas ganham uma outra magnitude. Eu não tô aqui pra fazer discussão de mitologia, pra falar, não neste vídeo, pelo menos, quando é bom esconder, quando não é bom esconder. Isso é um papo muito mais que requer tempo e que não vai caber aqui. Mas eu gosto de quando as coisas são misteriosas, quando precisam ser misteriosas. E acho que é bem o caso aqui. Acho que eu consegui expandir bastante sobre o que é La Magra, o que não é La Magra. Acho que eu consegui chegar a umas conclusões bem interessantes aqui, seguindo a história e seguindo toda a ideia que tá na Marvel, entre outras coisas, que pra mim fazem sentido de colocar aí neste mundo. Se você discorda, fique à vontade de discordar de mim. Se for pra discordar, não esqueça que tem que discordar fatos e não com achismos, tá? Eu tentei colocar o máximo que posso aqui. Falando em fatos não achismos, é um fato que se você deixar o like, se inscrever e comentar nesse vídeo, eu vou achar que você é uma pessoa muito legal. E também não se esqueçam que podem ficar à vontade para pedir materiais aqui, só que a votação acontece todo domingo, tem votação no canal para saber quais serão os novos temas. Então, passa por lá. Só tenho a agradecer a todo mundo. Obrigado de coração, vocês são demais. Para quem tem acompanhado o canal, vocês são demais. Aí, agradeço de coração. Deixo todo mundo então aí na próxima.